Olá malta, bem-vindos ao podcast da Igreja Cristã de Famalicão, Cristianismo para Todos. E hoje temos uma convidada muito especial, que é a nossa Carol. A Carol é jovem, lida com jovens e tem liderado alguns jovens na nossa comunidade. E hoje vamos falar um bocadinho sobre a perspectiva dos jovens acerca de Deus. E é isso, vamos lá. Então, nós decidimos fazer uma pergunta a cada um e trazemos uma reflexão da palavra a cada um. E para dar o privilégio de responder à nossa convidada, vou fazer a primeira pergunta para a nossa Carol. Carol, queres-te apresentar à malta? Outra vez, para além da apresentação que já foi feita. Isso. Tu quantos anos tens, Carol? Eu tenho 25, vou fazer 26 em breve. Ela é oficialmente jovem, não é como eu. Sim, segundo o Estado, acho que supostamente agora até aos 35. Certo, ok. Até aos 35? Eu acho que sim. Pois, certo. Ok, Eu já sei fora há 4 anos. Ok. O que importa é o espírito e tal, aquilo que as pessoas dizem, a parte interior, energia, enfim. Ok. Mas o que é que eu posso dizer sobre mim mesma? Eu gosto de dizer que eu sou muita coisa. Eu sou filha, eu sou irmã mais velha, eu sou agora esposa, amiga, mas acima de tudo sou apaixonada por Jesus. Uhum. E tenho tentado, ao longo de todo este tempo, principalmente nos últimos tempos, aprender mais sobre o que é que significa esta caminhada de fé com Cristo. Aquela situação de viver mesmo com convicção e não ser só tipo da boca para fora, coisas assim. Uhum. Então digamos que eu estou numa jornada. E é isso. Acho que é o que eu posso dizer. Ok, então toma lá uma pergunta. Okay. O avanço da tecnologia, Sim. como as redes sociais, inteligência artificial e tal, está a mudar a forma como nós nos relacionamos e adquirimos conhecimento. Okay. De que forma é que estas serão uma ameaça ou uma oportunidade para a vivência cristã das novas gerações? É uma pergunta gira. Sim, foi muito bom. Ora bem, o que é que eu posso dizer? Mas depois também vou jogar para ver o que é que o pastor acha a respeito. Ok. É assim, eu acho que o principal problema que nós temos neste momento é que na tentativa de nós facilitarmos as coisas para nós próprios, ou seja, o avanço da tecnologia, aquilo que estamos a falar, né? Na tentativa de nós facilitarmos as coisas, acabamos por perder detalhes importantes. E quando pensamos em, por exemplo, a vivência cristã, nós sabemos que é esperado de nós, da parte de Deus, um relacionamento... Certo. Sorry. Ok, sorry, outra vez. Existe uma coisa chamada... Eu vou fazer isso. Okay. Sabe que eu já sou um bocado mais idoso, então... ok, sim, vai. Pronto, mas seguimos? Sim. Okay. O que é que eu estava a dizer? Ok, na tentativa de facilitar as coisas para nós sabemos que Deus espera um relacionamento. Ok, então, ou seja, já podemos dizer a partir de agora que esta conversa não tem nada a ver com religião. Uhum. É algo muito mais profundo, porque existe algo melhor, vamos colocar assim. Ou seja, eu não consigo me relacionar com alguém se eu não passo tempo com essa pessoa. Okay. Mesmo a nível de conhecimento, que é aquilo que nós estamos a falar também, por exemplo, a questão da inteligência artificial é muito boa se nós sabermos como utilizar em nosso favor na questão de recolher informação, agrupar informação, não é? Mas nós não podemos esperar ter a papinha toda feita ou confiarmos mais naquilo que a inteligência artificial nos diz do que a própria Bíblia. Tipo assim, ou seja, a tecnologia não pode ser um mediador entre nós e Deus. Nós sabemos que o único mediador, okay, né? É um bom ponto. Nós sabemos que o único mediador entre nós e Deus é o próprio Jesus. E assim, não é ela que vai orar por nós, não é ela que vai abrir a Bíblia por nós, ela pode nos ajudar a recolher pensamentos e assim. E eu estou a dizer isto porque já há relatos de pessoas que utilizam, por exemplo, a inteligência artificial para fazer pregações. Isso, olha, eu estava a experimentar, né? Aquelas coisas de experimentar a inteligência artificial. E pus, por curiosidade, faz um resumo do livro de Filipenses em 5 pontos. Sim. E ela, tal. E tipo, eu fiquei a olhar para aquilo do género. Tipo, eu não faria melhor, se calhar, tipo, perfeito aquilo. Sim. E o pensamento que me vem à cabeça é:
cada vez mais a vivência cristã não vai ter a ver com conhecimento teórico, mas vai ter a ver com vivência. Okay. É mesmo isso que vai distinguir os cristãos verdadeiros dos que se... Porque, tipo assim, imagina, qualquer um tem ferramentas para pregar. O pregador, hoje em dia, tem essas ajudas e tal, e pode o ajudar a construir uma pregação, se ele souber usar e se ele viver aquilo que está a pregar, não é? Uhum. Mas qualquer um pode pregar, no sentido de transmitir conteúdo, não é? E eu acho que cada vez mais se vai notar aqui a diferença, que é aqueles que são realmente de Cristo, é a vivência que os vai distinguir mais do que a maneira como falam ou aquilo que eles estão a transmitir. Sim, eu concordo. Eu recordo-me de conversar, por exemplo, com um amigo estudioso da Bíblia, né, das Escrituras, e ele estava a dizer que ele tem por hábito discipular, ou seja, ensinar outras pessoas, né, da palavra, e ele deu trabalhos de casa e houve pessoas que chegaram até ele com coisas feitas pela inteligência artificial para facilitar. E ele conseguia detectar pela maneira como a informação estava agrupada, mas ele disse que, por mais inteligente que a inteligência artificial seja, fica a faltar coisas. Ou seja, ela pode evoluir o tanto que ela quiser, mas nada nunca vai ultrapassar o valor de nós irmos à origem das coisas. Ou seja, é uma ferramenta útil, mas lá está, é aquilo que eu disse, não pode se tornar um mediador entre nós. Nós ainda precisamos de ir à fonte, temos que ir à fonte. Então, assim, é uma mais-valia? É. Eu própria utilizo, mas temos sempre que ter cuidado, mas ter cuidado com tudo, não é só com a inteligência artificial hoje em dia, né? Porque o que não nos faltam são ferramentas para tudo e mais alguma coisa, a verdade é essa. E os tempos eles vão continuar a evoluir e a atualizar, e graças a Deus por isso, porque foi Ele que nos deu a inteligência para tal. Mas ainda assim eu acho que, pelo menos para mim, este é o ponto mais relevante. E da parte do jovem, nós temos uma tendência muito grande a ser preguiçosos muitas vezes. E isso pode ser um problema também para nós. Não é isso que nós queremos, não é isso que nós devemos desejar sequer. Não, pois, porque agora há aquela tentação de género. O pastor de 50 anos diz, olha, eu li um livro muito bom, aconselho-te a ler este livro. E o jovem, em vez de ler o livro, vai perguntar à inteligência artificial para fazer um resumo do livro para ele ler aquilo em 5 minutos, não é? Exatamente. Mas a verdade é que não é a mesma coisa. Exato, porque há beleza no processo de irmos à fonte, de gastarmos no nosso tempo na fonte. Seja ela escrituras ou, por exemplo, quem vai ler um livro relacionado com as escrituras. Tipo assim, há beleza nisso. E depois há um perigo que eu acho que é um perigo, que é o excesso de informação, mesmo bíblica, mesmo de coisas de Bíblia, de Deus e por aí fora, o excesso de informação que faz com que nós consumamos muita informação, mas não nos aprofundemos naquilo que estamos a ler ou naquilo que estamos a pensar. E a questão que difere, por exemplo, de ler um livro, que eu gosto, é da gente, imagina, a gente está um mês a ler um livro, a gente está a ler, mas está a aprofundar, tipo, como nunca, sobre aquele tema. Porque a gente está aí, está a meditar, tantas vezes que a gente vai a ler um livro e tipo, lê uma frase e eu pelo menos leio aquela frase e o pensamento que eu tenho é, eu tenho que parar, não posso ler mais. Porque eu tenho que fechar o livro, encostá-lo e pensar naquilo que eu acabei de ler. Então às vezes nem que fico uma semana a pensar sobre aquilo, mas tipo, eu acho que é mais importante isso do que eu estar acabei de ler isso e agora vou ouvir uma pregação e depois vou ler não sei o quê, e depois mais não sei o quê. E acho que há uma tendência de ser quase um estilo TikTok, né? Consumo de informação rápida. Sim. Um versículo ali, um texto ali, uma coisa ali, e tipo, parece que nada para transformar a nossa alma, para realmente a gente perder tempo em oração com Deus, refletir aquilo, e para aquilo realmente chegar lá em baixo, acho que precisa de tempo, de paciência, sabe? E pronto, este mundo apressado que a gente vive não Sim, eu estava aqui a pensar numa ilustração que é até a planta mais simples e humilde morre se nós deitarmos água a mais em cima dela. Isso agora foi fixe. Sim. Isso veio agora? Sim. Foi, porque eu agora, pronto, agora que casei, a minha mãe e a minha sogra querem-me dar plantas até dar com pau. E eu agora percebo que há todo ali um cuidado que tem que haver e a questão de regar não é nem a menos nem a mais. E eu estava aqui literalmente a pensar sobre isso. Nós associamos a Bíblia
existe um monte de metáforas em relação a isso na própria Bíblia, né? Das escrituras e a água. Nós precisarmos de água, né? Só que assim, até água a mais faz mal. Então assim, é aquela cena. Há beleza em, principalmente, meditar. A Bíblia ensina-nos que nós devemos meditar sobre aquilo que nós estamos a aprender. Porque conta muito mais o nosso coração perceber aquilo que nós estamos a ler e aquilo que o próprio Deus quer nos ensinar, do que eu simplesmente recolher informação. Eu não sou uma máquina, nem é suposto eu ser uma máquina. Mas é suposto que o meu coração entenda aquilo que o próprio Deus quer me dizer. Esse é o desejo dele. Foi por isso que ele deixou aquilo que nós chamamos a palavra em primeiro lugar. Se fosse para nós sermos máquinas que guardam informação e conseguem vomitá-la, não seria, com certeza não seria assim, não seria o método que ele usaria, né? Ele tinha-nos criado de outra maneira. Exatamente. Assim, eu acho que isso pode ser quase que uma pedra de tropeço, principalmente para as pessoas que já, por natureza, têm o desejo de aprender e aprender e aprender e aprender. Mais do que aprender, é necessário guardar, reter, eu acredito. Mas, é assim, isso é uma coisa que cada um de nós... Pois cada um depois tem a sua cena, precisa de buscar, porque temos, por exemplo, estas pessoas que têm uma inclinação natural a querer aprender constantemente, sempre a aprender algo novo, mas também temos aquelas que têm dificuldade em ser disciplinadas para tal, e nelas o desafio já vai ser outro, então... Né? Mas estavas a falar da meditação. Uma das coisas que eu acho que se perdeu um bocadinho na igreja, no geral, Sim. foi a necessidade do silêncio. Sabes? Tipo assim, o mundo é muito barulhento, mesmo até na igreja nós somos muito barulhentos. Sim. Muitas vezes. Sim, é verdade. E tipo, aqueles momentos solitários que a gente precisa, sabes? Como Jesus se retirava para as montanhas e para o deserto e não sei o quê. E eu acho que perdeu-se um bocadinho aquele senso de solitude, sabes? De nós nos retirarmos e para pensar sobre alguma coisa, para orar a Deus, mas tipo fazer algo sozinho, em silêncio, só nós. Sabes? Essa cena, parece que agora a gente mesmo para orar precisa de música, ou para orar precisa de... tem que haver sempre algum ruído, alguma cena. E parece que não há um descanso para a nossa alma, sabes? Tipo, e essa cena de meditar nas coisas em vez de ficarmos absorvidos por informação, mais informação, eu acho que é uma cena tipo, que fazendo disso hábito, acho que é uma cena que transforma assim, muito a nossa maneira de... Eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente, porque, pronto, assim muito rapidamente, estava eu em casa, isto há alguns meses atrás, estava eu em casa e eu tenho tentado ser mais disciplinada em relação a algumas coisas, e uma delas é a questão da oração, embora que eu tenha as minhas falhas e as minhas limitações, mas... Ainda bem que é só tu. Sim, nós somos apenas meros mortais, ninguém vai pôr aqui uma capa de super-homem e super-mulher porque não cabe. Mas assim, eu tinha colocado como objetivo, né, tirar o meu tempo para orar, e eu aproveitei que o meu esposo estava a trabalhar, estava sozinho em casa, então eu podia estar tranquila. E eu ajoelhei-me para orar. Nós podemos fazê-lo de qualquer forma, no sentido de em pé, deitado, enfim, mas eu ajoelhei-me e ia começar a orar, mas estava no meu interior aquela sensação de que faltava alguma coisa. Então eu tive que ligar o YouTube na televisão e pôr música de fundo. Coloquei lá 24 horas de worship para oração, coisa assim. E tipo assim, eu ia começar a orar agora que já tinha a música de fundo e percebi, não, isto está errado. Quer dizer, eu preciso de algum tipo de subterfúgio para ter um momento a sós com Deus. Não, isto está muito errado. Onde é que eu errei? Aí começou um momento... Já te habituas a essas cenas. Então começou um momento introspectivo e eu, entretanto, a propósito até da nossa comunidade, fui fazer algumas pesquisas, porque nós depois falámos sobre isto nos jovens, que é um problema da geração mais jovem neste momento, que chegou com as redes sociais, inclusive estávamos a falar isso ainda agora, a questão do TikTok, e do consumo de informação rápida, a questão de estar ali a fazer scroll e em pouco tempo estamos a absorver muita coisa e muita coisa diferente. Tipo assim, quando paramos para pensar em toda a questão cristã e as suas implicâncias, ou seja, tudo que é momento de oração, leitura da palavra, da Bíblia, enfim, estar com os irmãos, nós pensamos que a questão das redes sociais afeta apenas o nosso tempo livre, né? A questão de estar ali a fazer o scroll, mas isso afeta tudo, a maneira como nós percebemos o mundo, a maneira como percebemos a Deus, a maneira como guardamos informação ou não.
E existe uma coisa agora tem-se falado bastante sobre isso, que é a nossa dependência em dopamina, né? Tipo, e não só dopamina, adrenalina, enfim, esta falsa sensação de satisfação que vem com o consumo rápido. E com Deus as coisas não funcionam assim. Embora nós tentamos forçar a barra muitas vezes e tentamos acelerar o processo. Por exemplo, aquela situação de a oração que nós fazemos antes de comer. Senhor, obrigado por esta comida em nome de Jesus, amém? Certo. E pronto, a minha oração do dia está feita, cumpri com a minha obrigação. Checklist. Exatamente. Quando não é assim. Então voltamos pelo menos eu estou aqui em loop, que é voltamos a pegar em outras coisas para serem mediadoras entre nós e Deus, quando existe apenas um, que é Cristo. E Ele, eu vou dizer, obriga-nos, porque nós não temos outra escolha, a ir à fonte, passar tempo com a fonte. E tipo assim, é muito bonito, por exemplo, num cenário de culto, né? Em que nós estamos numa congregação, existe alguém que está a partilhar a palavra, a dar o sermão, e tem aquela musiquinha de fundo. Há pessoas que não conseguem mais viver o momento de ouvir o sermão sem música de fundo. Quer dizer, se não houver música de fundo, está a faltar qualquer coisa. E depois começamos a levar isso para outros lados, como eu não me sinto tão espiritual sem aquela música, o pad e tal. Mas assim... Não arrepiou aqui. Exatamente. Ficamos à procura de estímulos externos e depois o pior é que o que é que acontece? Acabamos por chamar a nossa reação a esse estímulo. Confunde-se, não é? Como, por exemplo, o Espírito Santo. A tal palavra espiritual que tem sido tão mal interpretada nos dias de hoje. Seja por adultos, seja por jovens, enfim. Infelizmente é um mal que toca-nos a todos. E que nós precisamos urgentemente de parar, pensar, meditar e tipo, perceber do género, o que é que eu estou a fazer com a minha vida? Por onde é que eu estou a ir? Não, o problema é que se às vezes a gente para meditar, a gente pensa isso. O que é que eu estou a fazer? Estou aqui parado? Não, tenho que fazer alguma coisa. Não, para. Sim. Para, tu podes parar. Sim. Podes parar e pensar no que tu estás a pensar. Ou pensar na maneira como tu pensas. Ou tipo, para, calma. Sim. Sim, é que isso tem muito a ver com as ansiedades do dia comum, né? Sim. É como o pastor estava a dizer, nós vivemos numa sociedade tão acelerada, são tantas as preocupações, a rotina, as responsabilidades, e depois nós acabamos por trazer isso para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa amizade com Ele. E não precisa ser assim. Ele próprio quer tipo, para, vamos conversar. Está tudo bem? Como é que foi o teu dia? Mas nós não queremos isso, nós queremos, pai, olha, eu realmente preciso de um carro novo. Tu sabes que eu preciso de um carro novo, ok? Eu só quero deixar aqui anotado e pronto, tchau. Certo. Né? E não é assim que as coisas funcionam, por mais que nós tentemos. E o curioso é, no nosso coração nós temos consciência disso, porque nós sabemos que fica a faltar qualquer coisa, fica a faltar profundidade. E, por exemplo, o que eu tenho ouvido muito nos últimos dias a conversar com diversas pessoas, sejam jovens ou adultos, é a pessoa vira-se para mim e diz assim, não, mas eu sei que eu estou errada, eu sei que eu tenho que fazer melhor. Então, e o que é que te impede de fazer? Não tenho tempo. Não há tempo. Nunca há tempo. Mas não há tempo para aquilo que de facto importa. Há tempo para todo o resto, menos para Cristo. É sempre escolhas, não é? São sempre escolhas. Sim. Olha, faz-me a tua pergunta. Ok. Vai. Pronto. Então, a pergunta que eu escrevi no caso é: qual é a sua maior preocupação ao olhar para a geração mais nova neste momento? E isto principalmente em relação ao conhecimento de Deus, posso até dizer religião, vivência, enfim. Não estava nada à espera dessa pergunta. Isso nem foi programada. Sim, mas assim, já que me perguntas isso, eu ia dizer assim, eu vou dizer, é uma palavra um bocado difícil, e depois vou explicar, e depois a gente percebe. Que é, eu acho que a maior preocupação que eu tenho nas futuras gerações e por aí fora é o orgulho na forma de egoísmo. Eu tenho assim uma ideia de que tudo o que a gente erra com Deus, ou seja, o pecado, tudo o que a gente erra com Deus parte do nosso orgulho. E depois assume diferentes maneiras consoante a situação. Mas é esta questão do egoísmo, do eu ser o centro da história. Eu ser o centro da história.
dentro e fora da igreja. Sim. Havia um tempo, e é aqui que eu vou começar a ficar nostálgico, havia um tempo em que eu ainda apanhei um bocadinho desse tempo, no tempo em que ainda não havia telemóveis, quer dizer, se calhar já havia telemóveis, mas era aqueles tijolos gigantes que tinham uma antena do tamanho mas não chegavam a nós porque aquilo custava muito dinheiro. Tá? Pronto. Mas havia um tempo em que não havia muita escolha. Estás a ver? Tipo assim, tu eras jovem, eu era jovem, tipo, imagina 13, 14, 15 anos, 16, 17, e tipo, não havia, na verdade, muita escolha de coisas para ter, estás a ver? Ou do que fazer. Sim. Então, tipo assim, o que havia era o que estava disponível. E então, isto tanto em termos de coisas, como em termos de pessoas. Eu já explico. Que é... nós hoje, com as redes sociais, eu sei que se não fossem as redes sociais, eu conhecia muito menos pessoas que as que eu conheço. Eu cheguei a conhecer muita gente que eu não fazia mais pálida ideia que existiam por causa das redes sociais, porque soube dos gostos das pessoas e que, de alguma maneira, eram semelhantes aos meus, ou eram cristãos e tal, e a gente acabou por se conhecer nas ruas desta vida, não é? Mas, na verdade, no meu tempo de jovem, o que é que acontecia? Não havia redes sociais. Então, quem eram as pessoas que eu tinha? Eram os meus vizinhos, os amigos da escola, pessoal daqui de Famalicão que se conhecia, dos grupos de amigos e por aí fora. E tipo assim, não havia propriamente uma escolha de eu estar com aqueles que são como eu. Estás a ver? Sim. Então, eu estava com aqueles que eu tinha. E eu tinha que me adaptar àqueles que eu tinha. Não era uma questão de eu escolher aqueles que têm exatamente os mesmos gostos que eu e eu só me vou dar com estes. E quanto às coisas, era a mesma coisa. Que era, por exemplo, imagina, pus aqui algumas cenas, por exemplo, os desenhos animados. Os desenhos animados, quando eu era pequeno, Rui, tu também eras desta idade. Queria só meter aqui o Rui porque ele queria escapar desta cena. E no meu tempo, tipo assim, a gente tinha que esperar pela determinada hora, no determinado dia da semana, em que dava os desenhos animados que a gente queria ver. E era aquela hora. E se a gente perdesse aquela hora, já nunca mais vias aquele episódio. Nunca mais dava outra vez aquele episódio. Sim. E então, tipo assim, depois dessa fase, veio a TV a cabo. E quando chegou a TV a cabo, em vez de teres um canal, que era a RTP2, que dava mais desenhos antigamente, mas em vez de teres 4 canais, tu de repente tinhas mais canais. E então veio o Panda, veio não sei quantos, não sei o que. Então tu hoje, na TV a cabo, tens, não sei, 5, 6, 7, 8, 9 canais de desenhos animados. Mas a cena é, eu agora tenho miúdos, na idade de quando eu via os desenhos animados, e isso também já não chega para eles. Pois. O ter 8, 9 canais na TV a cabo de desenho já não chega para eles. Não. Porque eles agora têm o YouTube. Então no YouTube eles podem ver o que eles querem, quando eles querem, no momento que eles querem, onde eles quiserem. Tipo, eles só se lembram, olha, apetece-me isto, e carregam no botão e estão de repente a ver aquilo. E há esta cena que nós, na minha altura, tínhamos que cultivar, que era, obrigatoriamente, não era por nossa intenção, mas que foi-nos cultivado, que foi esta paciência, sabes? O esperar, o saber esperar. Por exemplo, o juntar dinheiro para comprar alguma coisa, ao invés de eu perder um crédito para depois pagar a coisa. Exato. O eu ter a paciência para esperar para falar com um amigo meu. Sei que eu só vou estar com ele na terça-feira, mas eu estou a pensar o que é que vou falar com ele e vou estar com ele, não sei o quê, ao invés de eu chegar e dizer e pronto. Tá? E claro que por um lado a gente pensa, pô, é muito mais fixe tu tens um telemóvel, falas com o amigo que está resolvido, não é? Sim. Mas há um outro lado que se deixa de cultivar com estas coisas, que é o valor da paciência, o valor de... Por exemplo, com as pessoas. Eu detestava quando ia, por exemplo, em passeios de família com os meus pais, e a gente ia para um encontro onde só tinha adultos, né? E a gente ficava tipo assim,
Pronto, e agora falo com quem? Tenho que falar com o Sr. Joaquim e com a Maria, que eu tipo, nem tenho confiança, nem nada, e não tenho telemóvel. Na altura não havia telemóvel. Já. E, tipo, e a gente, o que é que acontecia? A gente tinha que falar, tinha que falar. E a gente falava com pessoas que não tinham os mesmos interesses que nós, que não tinham a mesma idade que nós, que não pensavam como nós. A gente tinha uma tendência, por exemplo, vamos ao médico, estamos na sala de espera. Estamos na sala de espera, o que é que acontecia antigamente? A sala de espera era um lugar de conversa. O pessoal não se conhecia, mas o pessoal falava. Estás a ver? Tipo, em vez de estar ali todos em silêncio, começavam-se a conhecer e de repente até se passavam a conhecer dali para a frente, não sei o quê. E hoje, quando entras numa sala de espera, numa fila de qualquer coisa, está tudo em silêncio. Sim. Está tudo a falar com as pessoas mais importantes, que são não a pessoa que está lá contigo, mas a pessoa que está lá, não é? Yeah. E mesmo, por exemplo, em família, quando as pessoas estão em casa com a família e de repente, isso acontece até comigo, por erro, que é, imagina-te a falar com alguém da igreja, a resolver algum problema, e eu estou à mesa com os meus filhos e com a minha esposa. E depois tem que ser a minha esposa, Vitor, a sério. E eu, ok. Yeah. E pôs o telemóvel. E nós habituámos-nos a esta cena de estar em contato com toda a gente e é tudo fácil, é fácil, sabes? E é tudo ao mesmo tempo. Sim. Tipo... E então, essa cena da gente ter que esperar, ter que falar com pessoas que não têm os mesmos interesses que nós, todas essas coisas criam em nós, no nosso caráter, na nossa pessoa, uma facilidade maior em suportar o outro, em ceder, em ter paciência, em saber ouvir, em estar em conversa com alguém que se calhar discorda de nós, em ouvir pontos de vista diferentes um do outro. E o que é que acontece? É que hoje é exatamente o contrário, que é, tu escolhes tudo. E é tipo a era da personalização. Até a cor do olho já. Exato. Fogo. Tipo assim, tu decides, imagina, tu ouves a música que tu queres ouvir. Yeah. Tu escolhes as tuas músicas e é aquelas que tu ouves. Lá atrás, tu ouvias o que passava na rádio, não é? Está a passar na rádio, ou dava a MTV. Sim. E a gente ouvia e até gravava nas cassetes VHS, esquece, não és desse tempo, não. As cassetes VHS a gente tinha a gravar. Eu encontrei algum desses dinossauros assim numa caixa. Dinossauros, dizem. Cheio de pó e tal. E então, tipo assim, as pessoas escolhem os filmes que querem ver, escolhem os noticiários que querem ver, escolhem quem lhes passa a informação daquilo que está a acontecer no mundo. E aí começa os problemas, que é... e estava aqui, eu pus aqui, que é uma cena que é... que os algoritmos ajudam isso. Os algoritmos vão-te dar sempre aquilo que tu gostas de consumir. Sim. Então os algoritmos nunca te vão puxar para ouvires o pensamento do outro que é diferente do teu. Por exemplo, eu pus aqui as questões esta questão de tu interrompe-me, depois eu esta questão de nós temos muita dificuldade em admitir que podemos estar errados. Também. Porque tudo aquilo que a gente ouve e o que o algoritmo nos traz mostra-nos sempre que a gente tem razão, porque vai-nos dar tudo aquilo que a gente gosta de ouvir. Sim, ele está ao nosso serviço, no caso, né? Quase. Yeah. E então, eu pus aqui 3 exemplos que são muito bons nisso, que é, primeiro, a política. A política, imagina, nós vamos agora ter eleições, não é? Se calhar isto vai sair no dia das eleições, mas nós vamos ter eleições. Os partidos estão a fazer campanha política. As pessoas que já têm uma preferência política, na sua maioria, elas preferem, ao invés de ir ao site do outro partido político, tentar perceber quais são as propostas do outro partido político, preferem ouvir pessoas do seu partido a dizer o que é que acham do programa do outro. Yeah. Ou seja, o filtro, ela já põe o filtro da sua preferência ao olhar para aquilo que o outro está a fazer. Sim. Ou seja, não há uma
uma intenção pura de tentar perceber o ponto de vista do outro. Há uma tentativa de confirmação da minha razão sobre o que o outro faz. Abertura zero, né? A outras possibilidades, quase. Então, tipo, eu estou no Facebook ou no Insta e não sei o quê, e o que me aparece é alguém do meu partido a dizer o que o outro disse que está errado, e o que vai formando na minha cabeça é o outro está errado, o meu partido é que está certo. Sim. Mas nunca vamos lá, tipo assim, olha, aquele que é do outro partido, deixa-me ver o que é que ele diz no programa dele, se é realmente aquilo que este me está a dizer. A gente já não faz esse esforço. E então a gente vai ficando com uma visão afunilada das coisas, sabes? Tipo assim, a gente ouve o que quer, vê o que quer, escolhe tudo o que quer, o que faz, o que vê, onde está, os amigos que quer, tudo, e a gente começa, tipo, a não pôr em causa, e é por isso que eu acho que o mundo começa a entrar em extremismos, porque cada um fica nas suas cenas sem pôr em questão, sem olhar para a bigger picture, né? Sim. E sem tentar perceber o ponto de vista dos outros, o porquê que os outros pensam assim. E eu acho isso muito perigoso. E mesmo a questão da desinformação. As pessoas já não perderam o hábito de ir à fonte, perceber se aquilo é verdade ou não, quer dizer... Acredita-se naquilo que nos aparece à frente, não é? Sim, isso, por exemplo, viu-se agora há poucos dias, né? Recentemente, a questão do apagão que houve. Eu vi uma situação interessante sobre isso que nós estamos a falar, que é muita gente a colocar nas redes sociais assim: ai, agora que com o apagão eu pude ir ao parque com os meus filhos. Teve que vir o apagão. Tipo assim, está relacionado. Aí, depois as pessoas, né, que em resposta a isso dizem: tu sabes que podes ir ao parque com os teus filhos mesmo com eletricidade em casa, né? Tipo... E depois todas as teorias de conspiração. Sim, e assim, e as pessoas a tomar aquilo como verdade, quer dizer, é tudo dado de bandeja. Acho que para muitos no final foi até uma desilusão, sabes? Pois, eles estavam à espera de uma coisa mais dramática, não é? Sim, tipo, se calhar é a Terceira Guerra Mundial, ou é não sei o quê, ou é Jesus que vai voltar, ou o que é que vai acabar o mundo, ou não sei o quê. E tipo, não, foi só um apagão em Portugal e em Espanha. Só. Foi só um apagão. Sim, mas mesmo isto eu acredito que também seja um fruto disso que o pastor estava a falar, tipo, esta cultura que nós criamos de tudo nos é dado de bandeja, mas assim, isso não significa que isso seja uma coisa saudável sequer para nós, na maioria das vezes. Outro exemplo que eu pus aqui foi o desporto, que é, eu gosto de desporto, né? Eu gosto de acompanhar o futebol, não sei o quê, mas no meio dessas cenas a gente vê tanta palermice. Pois. No sentido das pessoas ficarem tão afuniladas, por exemplo, sabes, a questão do penalti. Não sei porque... Tu não vês, não é? A questão do penalti é se foi penalti ou não. Ok. A questão do se foi penalti ou não. Sim. E é tipo assim, tu és do Benfica e o jogo foi contra o Sporting e o tipo do Sporting vai-te dizer que não foi penalti e tu vais dizer que foi penalti. E se fosse exatamente a mesma situação virada ao contrário, eles iam mudar de opinião. E tipo, isso é tão óbvio quando às vezes a gente cai no erro de ver comentários desportivos na televisão. Tá a ver? E então, tipo assim, mas a gente, por clubite, tá a ver? A gente tem tendência a achar sempre que o da nossa equipa, esse é que diz as coisas mais acertadas, os outros ninguém tem razão. E é do género, a gente afunila o nosso pensamento, mesmo nessas pequenas coisas que a gente... Eu sou do Benfica, então eu vejo as coisas todas pelo prisma do Benfica, eu já não consigo ter uma visão saudável das coisas. E é como a política, a gente afunila por um caminho qualquer e já não consigo ter, porque a gente só vê naquela perspectiva, estás a ver? E outra coisa é depois na igreja. Aí é que... Porque na igreja acontece exatamente a mesma coisa, no mundo cristão. E tipo, por exemplo, eu cresci na Igreja Católica, não é? E a ideia que se tem na Igreja Católica das outras igrejas, tipo a Igreja Evangélica e por aí fora, é tudo assim uma cena do género... Tipo uma seita? Sim, mas é do género, é tipo, nós estamos certos e tudo o que existe fora é estranho. Até que nem seja aceita, estás a ver? Sim. Mas é estranho, tipo, e a gente não se deve envolver, e a gente não deve nem questionar o que é que eles pensam, estás a ver? Tipo, não te metas. A questão da proteção, né? Sim. Colocar assim uma rede à volta. E a gente, pronto, e a gente fica assim, eu lembro nessa altura, quando eu era jovem, e quando se falava assim de outras cenas, assim, eu tipo, não, até que depois,
Mas a questão é, ao contrário, também é a mesma coisa. Dentro da igreja evangélica também se olha para fora e a gente vai crescendo e vai estudando e não sei o quê, e a gente fica também com um prisma do género que qualquer coisa que seja fora da igreja evangélica está tudo errado. E a gente não põe hipótese, não pensa, não pergunta, sabes? Não sai da nossa trincheira para chegar lá e perguntar, olha, porquê é que vocês creem desta maneira? Eu ouço dizer que vocês creem desta maneira, mas porquê é que vocês creem desta maneira? Qual é a razão? Qual é a raiz do vosso pensamento? Porquê é que se começou a pensar assim? E quando a gente ousa sair da toca para falar com o outro que ousou sair da toca também, a gente encontra coisas que a gente não estava à espera. E eu acho que nós perdemos muito, e eu acho que essa não é a vontade de Deus. Quando nós afunilamos a nossa visão numa denominação, estás a ver? Numa maneira de pensar sobre as coisas. Sim. Eu acho que a gente precisa de olhar para a palavra, e mesmo a Bíblia, sabes? A gente olha para a Bíblia já com pré-doutrinas formadas na nossa cabeça e é muito difícil nós olharmos para ela de uma forma natural, estás a ver? Interpretá-la de uma maneira como que se estivéssemos do zero e a olhar tipo assim, ok, eu quero aprender o que é que Jesus está a dizer sobre aqui, nisto. Mas se a gente já tiver uma pré-formatação aqui, a gente vai ler aquilo, já a achar que ele está a dizer sobre, está a ver? A confirmar aquilo que a gente já tem pré-determinado aqui. E eu acho que dentro da igreja tem acontecido muito isso e é por isso que também há muitas divisões, porque depois cada um pensa de uma maneira e acha que está sempre certo daquela maneira. E então, pronto, vai por aí. Eu até gostava só de acrescentar uma coisa que era... uma coisa interessante, por exemplo, até nem precisamos de ir muito longe e fora daquilo que será uma comunidade cristã, independentemente da denominação, né? Esta questão de pensar sobre o que é que existe do lado de fora do nosso murinho, dentro. Porque, por exemplo, o nosso problema, em geral, já nem digo cristãos, o nosso problema enquanto ser humano não é pensar, o nosso problema é interpretar. E tomar a nossa interpretação como verdade absoluta, muitas vezes, estando isso correto ou não. Por exemplo, mesmo dentro de portas, de vez em quando, por conta disto, de nós afunilamos e temos os preconceitos, né? E entendimentos até muitas vezes errados, seja sobre os de fora, seja sobre dentro. Uma questão muito simples, por exemplo, temos cristãos que ainda não conseguem perceber, não conseguem pensar por eles mesmos, por exemplo, se nós somos monoteístas ou politeístas, nós cristãos. Se nós adoramos a um único Deus... Ou três. Sim. Então eu penso assim, alguém que não tem as bases ali bem fundamentadas, e não digo isto como forma de crítica, mas o assunto do momento é convicção. Nós temos que ter convicção naquilo que nós acreditamos. Eu primeiro preciso de perceber em que é que eu acredito, para poder perguntar ao meu próximo no que é que ele acredita e no porquê. Senão, como é que eu vou conseguir ter uma conversa? Quer-se dizer, eu não sei nem para mim, vou saber para o outro. E esta situação de nós vamos por aquilo que outros nos dizem e só vamos abanando a cabeça, não é esse o percurso que Deus quer que nós tracemos. Porque, novamente, é sobre o nosso coração entender as coisas. Então, assim, só queria acrescentar isto, porque eu deparei-me com esta pergunta a conversar com amigos que eles disseram, eles estão em contexto, por exemplo, universitário, em que lidam com pessoas que são muçulmanas, pessoas que são indianas e que são pessoas que têm plena convicção da fé deles. E a pessoa quer conversar com eles, mas os outros também querem conversar connosco. Assim como nós temos perguntas, eles têm perguntas também. E nós chegamos de mãos a abanar. Somos apanhados com as calças na mão, como se costuma dizer. E essa questão, por exemplo, que é de todas, é até a mais importante, que é para entendermos, né, quem Cristo é de facto para nós e como é que Ele se manifesta, como é que Deus se manifestou a nós, fica por responder. Eu não posso entrar numa conversa com um católico, por exemplo, embora seja cristão, né, mas sabemos que temos as nossas diferenças. Como é que eu vou conversar se eu não tenho para mim? Né? Sim. Só queria destacar isso porque eu acho que é importante também. Pronto, pronto, esta cena do nós termos aquilo que queremos com rapidez e é isso que nos interessa, é as coisas como nós queremos.
traz-me aquela e está escrito na Bíblia quando Paulo alerta de que ia haver um tempo em que eles, por causa desse texto que eu vou depois ler a seguir, mas que o pessoal ia escolher os seus próprios pastores no sentido de iam escolher as pessoas que dizem aquilo que eles querem ouvir. Yeah. E é isso tipo assim, claro, antigamente era uma coisa, não é? O Timóteo não estava a ver que lá na frente ia haver o YouTube, mas hoje não era do YouTube. Tipo assim, eu às vezes como pastor fico a pensar, tipo assim, mas porquê é que as pessoas precisam de pastor? No sentido do que as pessoas realmente pensam. Eu sei porque é que as pessoas precisam de pastor. Sim, sim. Mas tipo assim, a pessoa vai ao YouTube e ela, mais do que ao pastor que tem na comunidade dela, onde estão a crescer juntos, onde estão a pessoa vai buscar aquilo que ela quer ouvir noutra cena qualquer e vai buscar, se calhar, até melhor que o pastor que está aqui. Imagina que o pastor que está aqui até tem que trabalhar, não sei o quê, não tem tempo, tipo, e o outro pastor tipo, tem um salário e está todo dia a estudar. Okay. Estou eu aqui a defender as minhas... não interessa. Mas, tipo assim, esta cena da pessoa escolher, e depois as igrejas caem numa tentação também, que é dar à pessoa egoísta, que está a buscar para ela própria, no seu consumo, dar-lhe aquilo que ela quer. Depois, por exemplo, na pregação, na música, no ambiente de igreja, o centro passa a ser a pessoa, agradar à pessoa que veio à igreja, do que falar da vontade de Deus e da verdade e por aí fora. Então, as pregações são para a pessoa se sentir bem com ela própria e para alcançar o sucesso, ou lá o que é. Tá vendo? Sim, algo para ela, né? Mais do que a pregação, é para falar da verdade e a pessoa é confrontada com a verdade e ou se vai sentir bem ou mal, consoante aquilo que ela vive. Então, eu acho que a igreja tem-se deixado levar nesse ambiente de busca pessoal e lá está esta questão do egoísmo, de que é tudo para mim, é tudo acerca de mim. E o problema é que depois o Evangelho é exatamente o contrário. E aí, tipo assim, o mundo está a correr num sentido exatamente contrário ao sentido do Evangelho. E eu acho que isso, por isso é que quando te perguntaste o que é que preocupa mais para as futuras gerações, é que eu acho que cada vez mais o mundo está a correr num sentido egoístico. Sim. De que é tudo sobre a pessoa. E então, como o Evangelho corre noutro sentido, as futuras gerações acho que vão ter cada vez mais dificuldades em lidar com isso. Então, se tudo o que eu ouço nas redes sociais, na televisão, não sei o quê, me dizem que é tudo sobre mim, e de repente eu ouço Jesus a dizer, olha, para me seguir tens que perder a tua vida para ganhar, para poder ser meu discípulo. E tipo, não. Tipo, há alguma coisa aqui que não vai encaixar. E a tentativa de encaixe disto dá logo errado. Não é? É a igreja tentar agradar à pessoa que vive para ela própria egoisticamente e vai ter que deturpar a mensagem para agradar à pessoa. Então, claro que o Evangelho, de início, é sobre nós. No início, é sobre nós. É de nós entendermos como fomos amados por Deus, de como Jesus deu a vida pelos nossos pecados. E a gente perceber, tipo assim, não, para lá. Ok, eu estava errado com Deus e eu preciso de me arrepender de uma vida que eu não estava a entender isto. Eu arrependo-me e eu ponho a minha fé em Cristo e eu percebo esta nova identidade que eu tenho em Cristo e que a maneira como Deus me vê. E então, isto é sobre mim. A minha identidade é uma nova definição de mim próprio, não é? E eu passo a olhar para mim de uma maneira diferente. Mas a partir daqui, é tudo fora de nós. É Deus a pegar em nós para fazer a vontade dele. E então a direção de Jesus é exatamente para fora de nós, que é ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo, assim como tu cuidas de ti, cuida do teu próximo. Então é tudo fora de nós. Percebes? Então, a mensagem do Evangelho é para fora de nós e a mensagem do mundo é para dentro de nós, é sobre nós. Uhum. E Jesus está-nos a dizer, não é sobre ti. E o mundo diz, é sobre ti. Yeah. E eu acho que esse vai ser um dos dilemas mais difíceis de enfrentar para as futuras gerações, especialmente os jovens cristãos. Já está a ser, na verdade, Pois. Hoje presente.
Então, mas isso é um problema vosso e meu também. Sim, já me estou a conscientizar É disso, todos. Ok, tens uma reflexão para a gente, não é? Eu tenho, mas acho que o pastor podia... Sou eu primeiro? Tá bem. Dentro disso que tinha dito, exato. Sim, pode ser. Ok, então a reflexão que eu trouxe, que vem um bocadinho no sentido daquilo que estava a dizer, é a recomendação de Paulo a Timóteo, que se calhar Timóteo olhou para esta recomendação de Paulo e pensou, se calhar Paulo está a dizer, como eu sou jovem, né? Como eu sou jovem, se calhar ele está a dizer que quando eu for mais para a frente um bocadinho, que estas coisas vão acontecer. Só que agora nós estamos 2000 anos depois e então a gente olha para aqui e pensa, não, isto é do nosso tempo. Mas com certeza Timóteo estava a pensar que era do tempo dele também. Pronto, mas 2 Timóteo 3:1 diz assim: fica sabendo que quando chegarem os últimos tempos hão de vir momentos difíceis. Os homens serão egoístas, gananciosos, pretensiosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, mal agradecidos, descrentes. Serão gente sem amor e nem espírito de colaboração uns com os outros. Serão caluniadores, desonestos, desumanos, inimigos do bem, traidores, insolentes, duros de entendimento e mais amigos dos prazeres do que de Deus. Têm aparência de piedade ou de amor, ou seja, parecem muito amorosos, mas renegam a sua verdadeira força, ou seja, na prática não conhece. Foge também destes. E depois diz, ao número destes pertencem igualmente os que andam pelas casas a enganarem pobres mulheres carregadas de pecados, que se deixam levar por um desejo qualquer. Elas frequentam sempre a instrução religiosa sem nunca conseguirem chegar ao conhecimento da verdade. Elas, as mulheres, e eles, os que estão a ensinar. E então a reflexão é... porque ao ler este texto, a gente fica assim... Esta gente... desonesta, egoísta, ganancioso, pretencioso, isto não são cristãos, de certeza, não é? Mas o problema é que ele está a falar de pessoas que iam estar na igreja e que estavam a tentar ensinar outras mulheres e não sei quantos. E do género, ele está a alertar que dentro da igreja haveriam pessoas instruídas da palavra, só que na verdade elas não iam viver a palavra. Ou seja, sabiam da verdade, mas não viviam a verdade. Ou seja, a instrução religiosa nem sempre significa conhecimento da verdade ou vivência da verdade. E é isto. Eu tenho algum receio que nesta era da informação, em que na inteligência artificial e não sei quantos, tipo assim, as pessoas encontram estudos e coisas em todo lado e, tipo, não vai ser pela falta de informação que a pessoa não vai chegar a Deus. Mas vai ser por um desejo genuíno de se chegar a Deus e de viver a verdade. E pronto, e depois a gente sabe pela Bíblia que será o Espírito Santo a fazer essa transformação de dentro, não é? Mas o conhecimento, era esta a reflexão. O conhecimento da verdade, o conhecimento do que é a verdade ou a instrução religiosa nem sempre significa a vivência da verdade. É isso. Mais leve agora. Mais leve. Sim, mais leve. E agora eu digo o quê? Agora é a minha reflexão. Agora a tua reflexão. Okay. É assim, eu... Dentro disto que nós já falamos até agora, porque isto é tudo uma continuação, eu quero ter muito cuidado na maneira de eu falar, porque eu sei que nós vivemos em tempos que são sensíveis. Não que eu vá dizer alguma coisa polémica, não é por aí. Mas, principalmente nos últimos tempos, eu tenho aprendido e tenho tentado guardar no meu coração que a Bíblia em si é uma revelação progressiva de Deus ao homem. Isso significa que nós temos Gênesis, que é o primeiro livro, e Apocalipse, o último, né? E começa de uma determinada maneira, e é apenas uma sombra, e à medida que o tempo vai passando, Deus vai se revelando ao homem, e as coisas vão ficando cada vez mais claras, sendo que Jesus é tipo o pico. Ele é aquilo que nós precisávamos, é a revelação do próprio Deus. Tipo assim, olhamos para Ele e percebemos o coração de Deus logo, de forma, né, super perceptível. E é assim, algo que nós também sabemos para além disto
é que os problemas que nós temos hoje em dia não são novidade. Quer dizer, esta questão egoística do ser humano é uma coisa que nós já vemos explícita no Jardim do Éden com Adão e Eva. De que Deus não é suficiente. Eu estou muito presa nisto porque para mim fez tanto, mas tanto sentido. Tipo, assim, Deus não era suficiente. Havia a possibilidade de haver mais e Adão e Eva tomaram a sua decisão. E então temos de lá para cá o homem a tentar preencher um vazio que só é preenchido com o próprio Deus, porque nós literalmente nascemos para estar em paz com Ele. E nada supera o sentimento, nem é a sensação, algo profundo, o sentimento de nós termos paz com Deus. Eu sei que o pastor sabe do que eu estou a falar, né? Porque caso contrário não estaríamos aqui sequer a falar sobre ele, mas toda esta questão do ser humano, de nós vivermos para nós mesmos e procurarmos preencher a nossa alma com tudo e mais alguma coisa e facilitar as coisas para nós mesmos, quer dizer, tudo gira em volta do ser humano. A busca do sucesso, não é? E não só, todos os problemas, ok, os tempos vão mudando, faz mais de 2000 anos que Jesus Cristo morreu, mas a raiz dos problemas, a raiz principal permanece a mesma, quer dizer, ele tinha problemas naquela altura, que nós continuamos a ter hoje em dia, só que têm caras diferentes, nomes diferentes, mas a raiz permanece a mesma. E apesar da correria, apesar desta dificuldade de preencher a nossa alma, esta sensação de insuficiência, eu tenho pensado muito sobre isso, apesar do tempo que nunca é suficiente para absolutamente nada, apesar de nós que somos propensos, que o nosso coração é uma fábrica de idolatria, nós criamos para nós ídolos, ou seja, coisas que para nós não conseguimos viver sem aquilo. Até vou dizer, em vez de ídolo, vou dizer assim, os nossos tesouros. E nem estou a falar sobre dinheiro, embora... Mesmo na vida cristã, às vezes, até aquelas cenas que tipo, não pode faltar isto e aquilo. Infelizmente, principalmente nos dias de hoje, e tendo em conta aquilo que o pastor acabou de ler, a passagem, nós já não conseguimos fazer tanta diferenciação de alguém que diz estar dentro da igreja e fora. Nós fazemos a diferenciação, sim, para aqueles que de facto refletem Cristo Jesus, ou seja, que são seus discípulos, não porque dizem que são, mas pelas atitudes, que foi o que nós começamos a falar sobre na conversa, para aqueles que simplesmente dizem que fazem parte de uma igreja ou que são cristãos, abro aspas, né? Mas que na verdade só fazem parte de um fã-clube. É literalmente o fã-clube de Jesus Cristo. Porque na prática falta muita coisa para refletir de facto quem Ele é. E assim, aquilo a reflexão que eu trouxe hoje, e isto é válido, eu sei que o foco são os jovens, mas eu cada vez faço menos distinção. Porque assim, eu um dia já tive 11. Hoje eu tenho 25, vou fazer 26. Um dia terei 35, vou chegar aos meus 60, se Deus assim permitir. E a máxima continuará a ser a mesma, que é, o chamado de Cristo para nós é para sermos discípulos, é vem e segue-me. E nós metemos um monte de lixo e um monte de preconceitos e coisas nossas em favor de nós mesmos, num lugar onde não cabe nada disso, porque Jesus, Ele é cavalheiro. Ele é cavalheiro. Eu ia fazer uma pergunta acerca disso da sabedoria, que é, se tu achas que, não estava no guião a pergunta, mas se tu achas que aquela lógica do procurar a sabedoria dos mais velhos, estás a ver? Se tu achas que os jovens de hoje ainda têm essa lógica de achar que os mais velhos, claro que nem sempre os mais velhos têm mais sabedoria, mas se ainda há essa lógica de que as pessoas que já viveram essas experiências e por aí fora que têm algo mais para nos contar, ou se tu achas, como eu às vezes parece que acho, mas não tenho a certeza se é isso que os jovens pensam, de que eles sabem tudo, porque eles é que são os jovens que têm acesso à informação toda e que eles é que sabem fazer de tudo. Mas que depois é engraçado, tipo assim, às vezes lido com isso no trabalho, que é, estás a ver, o jovem que atrás do ecrã é muito ousado, sabes? Mas a vida real. É muito ousado, ele responde e comenta e não sei o quê, e é muito firme naquilo que parece muito firme, não é? Com muitos pontos de exclamação e aquelas ser. Sim. Mas depois tu falas com ele, sabes? E depois, tipo assim... Nada. Parece que tipo, sabes? Mas então, tipo...
dá a ideia que os jovens acham que sabem tudo, sabes? E que não têm necessidade de olhar para alguém, por exemplo, na vida cristã, com 30, 40 anos de caminhada, com experiência de vida cristã, para aprender alguma coisa. Tu achas que sentimento é que tu achas que há nos jovens? É assim, eu não posso falar por Pois se calhar cada um tem a sua cena. Não posso falar por todos presentes na humanidade neste momento. Mas eu não posso responder diretamente de todos os jovens pensam assim, mas eu sei que isso também depende muito de questões familiares e da maneira como somos cultivados, eu vou pôr assim. Eu ainda estou com a metáfora da planta na cabeça até agora, mas pronto. Da maneira como nós somos cultivados, ou seja, por exemplo, eu tenho 26 agora, vou fazer 26, a minha irmã 3 anos mais nova do que eu, e nós temos em nós a cultura de, a partir do momento em que alguém que é mais velho que nós fala e nós vemos sabedoria nas suas palavras, nós paramos para ouvir. E, tipo assim, isso foi algo que foi cultivado em nós, nos nossos pais e nas pessoas que na altura, de certa forma, tiveram influência nas nossas vidas. Mas eu sei também que hoje em dia a geração, e eu vou dizer isto, porque é verdade, a geração dos mais novos está uma geração muito mal educada, exatamente por esta pompa que vem com o acesso a tudo e mais alguma coisa. Mas ainda acho que a família, nesse aspecto em específico, tem sim um papel muito importante, porque tem aquele provérbio português que diz que é de menino que se torce o pepino, ou o que é, no sentido de os pais cultivarem isso desde a idade mais nova e os jovens, aqueles que de facto forem atentos, porque nós hoje em dia também batalhamos com a questão da distração. Tudo isto que nós estivemos aqui a falar são tudo distrações, né? Tudo acontecer ao mesmo tempo, é muita coisa, muita informação, muito de tudo. Aqueles que têm só assim uma pontinha de desejo de estar atentos ao que é que se passa a rodar, eles vão notar. Eles vão notar que aquela pessoa tem alguma coisa para lhes ensinar. Eles vão notar que aquela pessoa é alguém, estamos a falar da perspectiva de alguém mais novo ou mais velho, né? Que aquela pessoa tem algo interessante e que pode servir de referência. E por acaso isso era um ponto que eu queria dizer da reflexão. Nós somos chamados para ser discípulos de Jesus. E um detalhe dos discípulos de Jesus é que nós sabemos reconhecer a verdade. Nós sabemos reconhecer o que é verdadeiro. Eu fico a pensar, e era algo que eu gostava de ler a seguir, eu fico a pensar nos discípulos, os 12 discípulos de Jesus, aqueles que são mencionados, a maioria, a forma como eles chegaram, né, como começaram a caminhada com Jesus Cristo. Jesus apanhou-os, a maioria deles, no momento mais ordinário do seu dia, no sentido de, eles estavam a trabalhar, a maioria estava a trabalhar. E o interessante é que a maioria deles, tirando Pedro, provavelmente eram jovens. Isto porque há ali uma situação na Bíblia em que havia um pagamento que precisava ser feito e só aqueles que já eram maiores de idade é que precisavam fazê-lo, e só Jesus e Pedro é que fazem esse pagamento, os outros todos. Ou seja, tenho que procurar isso. Pois, Okay. Vou deixar isto aqui como é algo para todos nós irmos procurar a respeito, ok? Eu, nas minhas limitações, não quero dizer que isto é verdade absoluta, mas coloca-se esse ponto. Ou seja, não eram assim aqueles velhotinhos que nós achamos que poderiam ser. Sim, Jesus tinha 33 anos, não é? Por exemplo, é óbvio que eram Jesus era mais novo que eu. Realmente. morreu mais novo. Mas assim, era alguém com 33 anos com uma cabeça completamente diferente, não é? O jovem judeu... Obrigadinho também por... Não é nada pessoal. Não é nada pessoal. Sim. Eu digo, o jovem judeu, naquela altura principalmente, tinha uma cabeça completamente diferente, porque eles sentavam-se aos pés de mestres para aprender. Eram realmente instruídos, não é? Ou seja, toda a questão da maturidade, né? E hoje em dia isso também é um problema nos mais jovens, a questão da maturidade. Por falta de prestar atenção àquilo que de facto importa. Prestar atenção à parte de que a família é importante, passar tempo de qualidade com a nossa família, prestar atenção ao facto que eu de facto preciso de ouvir o meu pai e a minha mãe. Eu própria tive bastantes problemas com isso na minha adolescência, de entender o quão valioso era ter pais que de facto se preocupam comigo e querem o meu melhor. Mas eu creio que basta uma abertura do nosso coração, porque o ser humano ele sabe reconhecer aquilo que é verdadeiro. Por si só nós olhamos e dizemos assim, não, isto tem valor. Só que muitas vezes deixamos que o nosso ego e as nossas vontades e as nossas vaidades levem a melhor. Tanto que, por exemplo, alguém que encontra vamos colocar assim, um namorado que vem de acordo àquilo que o seu coração precisa.
e estamos a falar de pessoas que estão a ser trabalhadas, estão ali num processo, já nem digo cristão nem não cristão, ok? Estou a falar do ser humano em si. Reconhece que aquilo é um amor que tem potencial. Mas depois, ao longo, o tempo vai passando e entram outras coisas à mistura. E se calhar estraga esse relacionamento e a pessoa vai viver a vida, vai se calhar acabar com outra pessoa, vai olhar para trás e pensar assim, ai, se calhar devia ter ficado com aquela pessoa porque o que nós tínhamos era genuíno. Ou seja, já está intrínseco no ser humano, nós olhamos, nós sabemos, na maioria de nós sabemos reconhecer o que é verdadeiro. E os discípulos, quando viram Jesus, eu estava de estar lá, de ser aquela uma mosquinha, só para ver, eles olharam diretamente para o Rei dos Reis, que veio sim no formato de homem, e a Bíblia diz que ele não era o homem mais bonito que nós iríamos ver à face da terra, não havia beleza externa, mas, mano, ele era o Filho de Deus, o próprio Deus, encarnado, a personificação do amor, a compaixão, a bondade que ele mostrou para nós. O que é que será que Pedro não viu? João? Descansa-me o facto de Pedro ter negado 3 vezes no final de tudo aquilo que ele viu. Sim, porque mostra a fragilidade. Sim. Pronto, e então descansa-me mais um bocadinho. Sim, ou seja, o convite aqui que Jesus nos faz é assim, nenhum de nós, Jesus não chegou e ofereceu uma capa de super-homem nem super-mulher a ninguém. Ele disse, o convite foi simples. Foi, em primeiro lugar, vocês precisam de se arrepender porque o reino dos céus chegou. Ou seja, tudo aquilo que era esperado, nós estamos a falar de uma sociedade que aguardava por um Salvador, ok? E eles achavam que quem iria vir seria, sei lá, o Schwarzenegger, alguma coisa do género. Napoleão. Exato, por exemplo, que vinha libertar o povo judeu das mãos dos romanos, não sei o quê, mas quem veio foi um simples carpinteiro, bondoso, amoroso, manso e humilde, como a Bíblia diz, a respeito dele mesmo. Eu perdi o que eu estava a dizer. Foi muito bonito. Eu só fiquei com os Schwarzenegger na cabeça. Mas assim, voltando, veio Jesus, o Salvador, ok? E não veio da maneira como as pessoas esperavam que ele vinha, mas os discípulos tiveram um encontro com ele, literalmente um encontro, o momento em que Jesus chegou a eles, a maioria estava a trabalhar. Jesus chega, acontece coisas específicas com alguns e ele diz, vem e segue-me. E eles simplesmente abandonaram tudo para seguir esta pessoa. Então assim, o que é que eles viram? Eles conheceram, ponto número 1, que havia ali verdade. E depois, com o passar do tempo, apesar das limitações deles, não temos pessoas com auréolas em cima da cabeça que desde o início eram santos e faziam tudo perfeito. Eles nunca fizeram, na verdade, até o momento em que morreram. Eram seres humanos que descobriram o amor mais precioso das suas vidas. Descobriram a verdade. Para seguir, não é? E assim, esse é o ponto número 1. Mas realmente é isso que o ser humano precisa. É, tipo, eu acho que o ser humano anda assim meio desvairado à espera de encontrar essa verdade que é tipo, ok, já percebi porque é que eu existo, há um sentido na vida, há um propósito para o qual eu existo e que não estou aqui à procura de um qualquer para a minha vida para encaixar, mas há para nós todos, há um caminho, um propósito para o ser humano. Eu acho que E é curioso, nós estávamos a falar... Eu acho que a nossa alma anda sedenta por encontrar este caminho. Eu tenho certeza absoluta. Porque todos os problemas do ser humano, todos os extremos, os vícios que nós temos, por exemplo, indicam claramente essa falta. E tipo assim, nós não somos suficientes para nós mesmos. Nós nunca seremos. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu nunca vou conseguir preencher este vazio sozinha. E tipo assim, é algo que vai para além de carreira, para além de relacionamento amoroso ou de amizade, enfim, vai muito para além de tudo isso, de eu tentar me encontrar. Não é mais do que isso, é eu voltar ao sentido da minha vida, da onde eu saí, eu parti de Deus. A Bíblia diz que tudo existe nele, eu parti dele, saí dele. E se eu não existo nele, eu não existo de todo, eu estou só aqui a tentar sobreviver e desgastar-me nas minhas próprias forças. E o curioso é, isto é para todos. Assim como o pastor falou agora, isto é para todos. E o curioso é, independentemente do que é que nós estejamos a fazer e desta sociedade em que nós vivemos, Jesus vai até nós.
Foi Jesus que foi até os discípulos. E ele sabe qual é a maneira de vir até nós, não é? Ele sabe exatamente como tocar o nosso coração. Tudo que nós precisamos é de abri-lo, de abrir o nosso coração e dar aquele momento de atenção de o que é que eu tenho à minha frente. Uou! O Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, está a tentar falar comigo. Ele importa-se comigo, como assim? Tipo, isso é verdade. Nós é que tentamos mistificar muitas coisas ou o extremo oposto, que é racionalizar cenas que não são para ser racionalizadas, em primeiro lugar. Eu acho que, para terminar numa nota positiva, porque há tantos... Terminar, eu nem li a minha passagem. Não, vai. Que está em Lucas 5:11, que é só para não ficar nas minhas palavras. Isto é importante. E, pelos vistos... Ok, agora vai. Que é, em específico, a passagem de Pedro. Quando Jesus encontra-se com Pedro, que está lá em Lucas 5, do 1 ao 11, que diz o seguinte. Um dia, estava Jesus à beira do lago de Genezaré e a multidão apertava-o, porque queria ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos parados junto à praia. Os pescadores tinham saído e estavam a lavar as redes. Jesus entrou numa das embarcações, que era de Simão Pedro, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. Sentou-se e do barco ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: leva o barco para a parte mais funda do lago, com os teus companheiros, e lança as redes. Simão respondeu-lhe: Mestre, andamos toda a noite à pesca e não apanhamos nada, mas já que tu o dizes, vou lançar as redes. Deitaram as redes à água e apanharam tanto peixe que elas ficaram quase a rebentar. Fizeram então sinais aos companheiros que estavam no outro barco para os irem ajudar. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que quase se afundavam. Quando Simão Pedro viu aquilo, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, que eu sou um pecador. Esta parte, em específico, o versículo 8, em que Pedro diz isto a Jesus: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador, é isto que nós estamos a acabar de falar, de que nós temos a capacidade de reconhecer aquilo que é verdadeiro. E não só de reconhecer aquilo que é verdadeiro, mas de reconhecer a falha e a insuficiência que há em nós. Tudo bem, naquele momento aconteceu um milagre. Eles andaram a trabalhar a noite toda e não pegaram absolutamente peixe nenhum. Jesus chega ali e de repente tem os barcos todos a abarrotar. Mas para além desse milagre, Pedro olha e percebe: Jesus é algo real e verdadeiro e ele é insuficiente de alguma maneira. Ao ponto dele assim: eu sou impuro, eu sou pecador. Não é? Mas continuando, tanto Simão como os que estavam com ele ficaram pasmados com a enorme quantidade de peixe que tinham apanhado. O mesmo aconteceu com os companheiros de Simão, que se chamavam Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus disse a Simão: Não tenhas medo, daqui em diante serás pescador de homens. O segundo ponto que eu queria dizer era: em meio a esta sociedade corrida, Jesus dá-nos um propósito de vida. Ou seja, eu já não vivo apenas para angariar dinheiro para suprir as minhas necessidades. Eu tenho um propósito de vida, aquela situação de a razão de viver, a razão de existir. Existe muito mais para além daquilo que eu tenho diante dos meus olhos carnais, naturais. E tipo assim, Jesus vem e preenche isso. Preenche tudo, na verdade. E, por fim, eles puxaram então os barcos para a terra, deixaram tudo e foram com Jesus. Então, assim, em resumo, daquilo que eu queria dizer, que eu queria trazer aqui hoje, que é o que eu tenho pensado muito, não interessa o que é que está acontecendo no mundo. No sentido de que os tempos são maus, grande novidade, nós já sabíamos, e a tendência é piorar, também não é novidade para ninguém. Mas Jesus permanece o mesmo. Isto é um detalhe importante. Enquanto tudo à nossa volta continua a mudar, continua a evoluir, toda a correria, a responsabilidade que aumenta, os burnouts, as ansiedades, as depressões, os problemas nos relacionamentos e por aí vai, Jesus é o mesmo. O que ele disse quando ele veio permanece igual e continuará a permanecer. A Bíblia até diz a sua palavra permanece para sempre. Tudo vai passar neste mundo, tudo. Quer dizer, desde a folhinha, a cadeira, eu mesma sou pó da terra. Um dia, se Deus assim permitir, lá irei eu para a glória, né? Tipo, mas a palavra dele, aquilo que ele disse, vai se cumprir de certeza. Portanto, a verdade está traçada independentemente dos tempos. Sim. Agora, o chamado, o convite do Deus Todo-Poderoso através de Jesus Cristo para nós é: vem e segue-me. Vem e vê. Jesus a determinado momento diz isso a 2 discípulos que eram de João Batista. Ele diz assim: pá, vem e vê. Vê por ti mesmo quem eu sou, aquilo que eu posso fazer. Experimenta-me, não é? Tipo assim,
isto aqui é algo que todos nós temos acesso hoje em dia. Eu já não preciso mais de viver nesta correria e naquilo que as pessoas me dizem e ir abanando a cabeça e tentando sobreviver. E não tem a ver com religiões e denominações, Não. tem a ver com uma busca particular por Deus. Sim, Não é? e eu digo, vou acrescentar algo que eu acho que é importante, é uma busca particular por Deus através de Jesus Cristo. Pessoalmente, eu vou dizer isto porque isto é importante. Eu sou cristã, eu encontrei a verdade. Eu encontrei a verdade, não uma verdade. Eu encontrei o caminho, não um caminho ou mais um caminho, como alguns hoje em dia ousam dizer. Sim. Tipo assim, e sim, para muitas pessoas a verdade pode estar em aberto e pode ser discutível, mas nós estamos a falar de alguém que é o Filho de Deus. Aquele que morreu por mim numa cruz. Eu preciso pensar porque é que alguém haveria de querer morrer como alguém tão reles como eu em primeiro lugar. E não é só alguém, não é? Era Não, é o Criador. Exato. E tipo assim, ao observar a caminhada, a vida de Jesus Cristo, vamos lá, vamos ver, vamos observar. Nós observamos tantas coisas, não é? Perguntar porquê, não é? Não, nós temos acesso a tanta coisa é-nos dado de bandeja, inclusive a graça do próprio Deus sobre nós. E tipo assim, costuma-se dizer que aquilo que nos é dado de graça nós não valorizamos tanto, não é? E isso acontece também com Jesus. Quer dizer, ele veio e há muita gente que diz assim, mas eu não pedi para ele vir, eu não pedi para ele morrer por mim. Não, e mesmo depois pessoas que percebem a graça, depois na vivência cristã, acabam por, na vivência, tentar pagar de alguma maneira aquilo que Jesus fez, tipo compensar Sim, infelizmente. ou fazer um sacrifício qualquer por causa daquilo, para compensar o sacrifício. Vamos dizer desde já, não é necessário fazer nada disso. O que precisava ser feito já foi feito. Diz lá na Bíblia que não há mais sacrifício pelos pecados, não é? Não há mais. A morte de Jesus Cristo foi suficiente e é suficiente e sempre será suficiente para trazer paz entre nós e Deus. Então, assim, a única coisa que nós precisamos de responder, o nosso único papel, é responder a esse chamado. Ele diz, vem e segue-me, e eu digo sim ou não. E as implicações que isso tem... É eterno. E não só é isto que nós falamos da vida prática. Não é sobre o saber, é sobre o conhecer. E conhecer aqui no meu coração. Quem eu sou, quem ele é, quem eu sou nele, o que é que ele quer fazer com a minha vida, qual é o propósito, que nem sequer é meu, vem dele para mim em primeiro lugar. E quando tudo acabar, onde é que eu vou estar? Tipo assim, eu acho que o pessoal está preocupado com muita coisa, menos com aquilo que de facto importa. Procuram tantos mediadores quando aquilo que era necessário já nos foi dado. E basicamente é isso. E isto é válido para os jovens em específico, claro, que andam à procura de coisas verdadeiras. Não é à toa que temos tantos jovens idealistas prontos para ir para uma causa e estão dispostos a fazer tudo e mais alguma coisa. Às vezes qualquer que seja a causa, não é? Desde que seja uma causa. Nós somos entusiasmados. Sim. Connosco nós temos a força e a ousadia. É verdade. Só que assim, existe algo pela qual vale a pena morrer, claro, mas principalmente viver. É mais difícil viver por uma causa do que morrer por ela. E eu ia dizer um bocado uma cena que é... tipo assim, há um lado de mim que, que pensa assim, caramba, nós temos a geração de jovens com mais educação, com mais licenciaturas e doutorados e mestrados e não sei quantos, com mais tecnologia, com mais essas cenas todas de sempre, não é? Mas por outro lado eu também acho que temos a geração de jovens se calhar menos preparada para viver socialmente, tipo, estás a ver? E então esse lado preocupa-me. Tipo assim, há muito conhecimento, mas depois acho que as pessoas não estão a ser preparadas para viver em sociedade. É como que se estivessem a ser educadas para viver sozinhas, para o trabalho delas, para a família delas, e é sobre elas. E antigamente as pessoas... como é que é? Tu és a geração quê? Z. Eu já sou Z, que eu sou X? Ou millennial, já nem sei. Eu sou sincera. Títulos. Mas a questão é, por outro lado, eu tenho a esperança de que, uma coisa que se vê também nos jovens, que é o tempo do obscurantismo. Sei lá, isso é um palavrão. Eu pensei nesta palavra para dizer no podcast que agora vou parecer mais inteligente. O tempo do obscurantismo religioso, em que do género que as pessoas... Havia verdades escondidas que só alguns sabiam, que só alguns tinham acesso e não sei o quê. Isso acabou. Porque os jovens de hoje, de alguma maneira, têm uma ousadia crítica de todas as coisas, às vezes em exagero, não é? Sim. Mas a verdade é que
de alguma maneira eles estão a desmistificar algumas coisas, né? A tirar, a perceber a realidade, tipo, das coisas. E eu acho que, sabes, uma coisa que me faz comichão é a necessidade, às vezes, nos meios religiosos, de fazer a mesma coisa que os médicos e os advogados e os engenheiros fazem, que é de ter uma linguagem pomposa, para dizer coisas que são simples, mas só para parecer que a sabedoria está do lado deles, está a ver? Sim, manter aquele status. E eu acho que os jovens de hoje em dia já não se deixam levar por isso. Não, Acho que eles, tipo assim, têm uma atitude crítica muito aguçada e tipo assim, não, peraí, tu estás-me a tentar liberar, diz-me o que é que tu queres ser. E eu tenho esperança que esse lado mais crítico possa desobscurecer alguns conceitos e mesmo, por exemplo, da palavra, tipo, eu acho que já não há aquela cena do tipo, vou ler a Bíblia, mas espera aí, a Bíblia, não sei, tipo, que às vezes os meus pais têm, ler a Bíblia, parece que é uma cena. Não, mas se calhar se tu disseres olha, um jovem para ler a Bíblia, se calhar ele vai pegar na Bíblia e ler como um livro, tipo assim, sem fazer esse mistério todo à volta, e às tantas descobre Cristo assim, estás a ver? Sim. Só por pegar e ler, estás a ver? E eu acho que há esse lado mais simples, desconstruído dos jovens que é o que eu aposto. Sim. E que eu acho que mesmo na igreja é importante, porque eu acho que, sabes, mesmo aquela história da gente ouvir e tentar perceber se aquilo que está a ouvir se faz sentido ou não. Eu acho que os jovens, espero eu, acho que vão ter cada vez mais a necessidade de não comer tudo aquilo que lhes dão, estás a ver? Um fruto exatamente isso que o pastor está a dizer agora é a percentagem de ateus e diagnósticos tem crescido tanto nas gerações mais novas. Exatamente por isso de tu estás-me a dar papa e eu sei que isso não é bom para mim, eu não vou engolir. Ou queres-me dar a papa, explicas-me porque é que estás-me a dar a papa. Exatamente. Já não vai com qualquer coisa, não é? Exato. Só que, por exemplo, isto é em contrapartida ao primeiro argumento da questão do conhecimento e assim, também precisamos ter pessoas que estão preparadas para saber conversar e responder a determinadas perguntas. Exatamente por a Bíblia já não ser mais um mistério, no sentido que, claro, Deus é insondável e há coisas que nós temos que entender que não vamos entender de facto. Há coisas que cabem a Deus e há coisas que cabem-nos a nós. Tipo, mas haver sim pessoas que estão preparadas para a ousadia do jovem que chega com uma pergunta que nós nunca pensámos. Podemos demorar o nosso tempo, mas vamos, nós próprios, os mais velhos, aqueles que têm responsabilidades sobre os mais novos, nós vamos para a palavra, vamos para a Bíblia, vamos estudar, vamos fazer a nossa parte para poder ensinar e cuidar. Porque essa geração é o hoje, não é o amanhã. E eu acho que as gerações mais antigas que eu se calhar não estavam preparados para isso. Porque acho que estavam preparados para as pessoas olhar para eles e dizer, espera lá, este é o seu padre, eu não posso confrontá-lo assim, não é? Ou este é o presidente da junta, calma, não vou falar com ele. Não, os jovens falam. Os jovens chegam lá e falam. Sim. E pergunta, e eu acho que isso é... Mas eu vou partilhar algo que eu acho que é maravilhoso, que é... Partilha. Por nós estarmos, a Bíblia fala que Jesus já veio e ele voltará e eu vou deixar essa batata na mão do pastor para explicar alguns aí em vídeo, ok? Mas assim, sabemos que os tempos em que vivemos são considerados os últimos tempos e por isso os piores, em que o mundo está a culminar para o fim. E o fim que eu digo não é aqueles os filmes em que vai cair meteoros e toda a gente vai morrer no meio de um apocalipse, nada a ver. Mas a verdade é que nós sabemos que as coisas estão muito estranhas. Qualquer um pode olhar para a sociedade ao seu redor e perceber que alguma coisa errada não está certa. Né? Mas assim, é maravilhoso perceber que a resposta natural é, no meio de uma sociedade tão problemática, aqueles apaixonados por Cristo que se levantam com tanta ousadia. Vêm tipo equilibrar a balança de um mundo que tem tantos questionamentos. Existe sim jovens e adultos que também têm questionamentos, mas assim que eles recebem a resposta têm a mesma ousadia para responder e defender a causa. Quer dizer, mas é preciso investir nestas pessoas. E então aí é que toda a gente quer eu agora vou falar para as pessoas que estão dentro do meio cristão. Toda a gente quer jovens avivados. E com avivados eu quero dizer apaixonados por Jesus Cristo e pela causa, pelo reino. Mas são muito poucos aqueles que querem gastar tempo
querem gastar as suas lágrimas e até gotas de sangue para cuidar destes futuros jovens que irão cuidar da igreja do futuro. São muito poucos aqueles que estão de facto preocupados em investir, por exemplo, na liderança jovem, em dar espaço. E é mais fácil esconder as perguntas, é mais fácil tentar abafar o caso, é mais fácil criar regras e fazer com que as pessoas sigam e fiquem ali presas dentro, né? Mas assim, o mundo está a andar e a Igreja de Cristo, e digo a Igreja com letra maiúscula, está a andar também. Quer-se dizer, pulsa dentro de nós a esperança de vida. Eu como jovem falo isso. Pulsa dentro de mim a esperança de vida, literalmente como um mendigo que encontrou comida e agora vai dizer a todos os outros mendigos onde encontrar também. E isso vai ser em qualquer lado. Nós temos aqui uma amiga que está por trás da câmara, que ela no meio... para as horas. Ela no meio dos motards, para mim é um exemplo de que não importa onde é que eu estou, eu vou falar sobre quem vive dentro de mim, que é Cristo Jesus, e pronto, acabou. Como vai fazer isso já é outra história. Mas tipo assim... Somos jovens, temos connosco a força e a ousadia e também a necessidade, mas essa necessidade não vem de nós mesmos, vem do próprio Deus que nos deu a primeira ordem do ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Isso precisa de acontecer e os jovens também têm essa responsabilidade. Agora, que eles não precisem de andar sozinhos à procura da informação, à procura do cuidado, à procura de, enfim, que hajam pessoas que têm paixão por este grupo, paixão por esta geração, que esteja disposta a investir nela, de facto, para a honra e glória de Jesus Cristo, e não de si mesmo, como nós temos falado aqui. E agora sim, eu acabei. Muito bem. E já me alonguei, eu peço desculpa. Ficamos por aqui então. Obrigado por teres aceito o convite. Eu é que agradeço o convite. E é isso. Até à próxima. Tens que dizer um tchau ao pessoal. Tchau!